Olá galera, você que está acompanha aqui no canal Repórter Carnaíba Maqueira, vamos tentar encontrar um irmão. Como é seu nome? Meu nome é Maria, nome de solteira, Maria Jacinta da Silva. O meu pai é José Jacinto da Silva. A minha mãe, Josefa Rosa da Conceição. Eu nasci em Pernambuco, no sítio Caldeirão Grande, e fui registrada no distrito de Tabira, que faz parte, né, sítio Caldeirão Grande, em Tabira. Então, a minha mãe, ela teve, antes de se casar com meu pai, ela teve um filho. Ela era mãe solteira. E meu avô não aceitou essa situação. Então, ele não aceitou, ela saiu de casa, foi morar com uma irmã, foi acolhida por a família, uma irmã, e ela deu esse filho para adoção. E eu descobri isso quando eu tinha 11 anos de idade. E numa discussão entre ela e meu pai jogou na cara dela essa situação. Ah, teu pai só te aceitou de volta porque eu casei com você. Ele não iria aceitar você e teu filho bastardo. Infelizmente, meu avô ficou, isso naquela época, acho que foi para ele uma grande vergonha, né? Mas a minha mãe, ela teve o filho e ela falou que deu para uma família de posses, que tinha condições. E ela fez isso por um ato de amor. Eu falei, por que você deu seu filho para adoção? Ela falou, olha filha, não é porque eu não amava, ele era meu filho, né? Veio do meu ventre, mas ela falou que vida que eu ia poder dar para ele, não sendo aceito pelo meu pai, eu mesma e ele, né, o neto. Aí então a família adotou e ela não me disse o nome da família. Ela só disse que a família era uma família que tinha situação financeira boa e que a promessa, ela pediu que eles, a única coisa que ela pediu, que eles amassem muito ele, dessem muito amor e educação. A minha mãe, eu cresci com a minha mãe sempre falando, estuda filha, estuda, porque o futuro é teu futuro. A educação vai te abrir portas para o futuro. Minha mãe sempre deu muito valor à educação. E o que eu vim a saber através do meu tio Zé Miné, conhecido como José Miné, esse tio teve 21 filhos. Eu tive a felicidade de conhecer esse único tio, de todos os tios que eu tive, tio eu só tinha um, porque minha mãe, elas eram 7 mulheres e só tinha um tio, um irmão, o tio Ildefonso, aí as 7 e minha mãe uma das 7. Bom, esse tio que acolheu minha mãe, ele disse, olha, teu irmão é médico. Eu vim conhecer esse tio já casada, eu estava morando em São Paulo, e ele disse que meu irmão é médico. E eu fiquei feliz, e minha mãe ficou feliz. E eu lembro que quando eu sabia que este tio ia nos visitar, eu falei, mamãe, mas você não gostaria de ter contato com ele, né? Saber do seu filho? Ela falou, não filha, como eu dei ele para adoção, ele talvez nem saiba que seja adotado. E eu não quero atrapalhar a vida dele. Porque os pais que criaram ele são os pais dele agora. Então, por respeito à minha mãe, eu não questionei mais, foi uma pena. Sabe, eu era jovem, a primeira vez que eu soube que ela teve o filho, eu tinha 11 anos de idade. Quando eu encontrei o meu tio, eu já estava casada, já tinha uma filha, estava na faixa dos 23, 24 anos. E em respeito a ela, eu não perguntei nada para o meu tio. Esse seu tio chegou a dizer como era o nome? Não. Não, né? Então, esse é outro problema. Porque nós não sabemos do nome dele, do meu irmão, e nem do nome da família que adotou. Porque se soubéssemos o nome da família, eu chegaria a ele. Eu sei que provavelmente ele deve ter sido um dos médicos no distrito de Tabira, sabe? Então hoje Tabira hoje é cidade, Caldeirão Grande hoje pertence à cidade de Solidão, mas nesse tempo do acontecido, Solidão ainda era um distrito que pertencia a Tabira. É verdade. É isso? Então, no caso, esse médico deve ter... Você sabe mais quantos anos esse médico teria hoje? Exatamente. Eu fiz umas contas, porque meus pais tiveram 4 filhos. Eu tive uma irmã que, se tivesse viva, ela teria 72 anos. Ele deve ter entre 74 e 75.
deve ser nessa faixa de idade. Porque, digamos que ele tem 74. Depois minha mãe casou, teve minha irmã Cleonice, 72. Depois hoje eu tenho 70. Então ele deve ter entre 74 e 75 anos. Hoje você está morando nos Estados Unidos? Sim. Meus pais saíram daqui quando eu era bebê de colo. Fomos para o interior de São Paulo, São Carlos. E foi lá que eu cresci e fiquei todo o tempo. E eu saí, fui para a faculdade, conheci meu esposo, casamos, tivemos 3 filhas e mudamos para o Japão em janeiro de 91. E ficamos 5 anos no Japão. E de lá fomos para os Estados Unidos. Em 95, nos mudamos para Geórgia, Atlanta. E moro lá já há 30 anos. Então é isso aí, turminha, você que nos acompanha aqui no canal, você que é da região aí do Cardeirão Grande, comunidade do Cardeirão, um pouco dessa história, que alguém contou essa história desse ocorrido, né? Aconteceu em torno de 70 e poucos anos atrás, né? Então, como é seu nome? Então, meu nome é Maria Jacinta da Silva, que é o meu nome solteira, mas agora Maria Jacinta Fukai, que vem do meu esposo, né? Que era, meu esposo era a 2ª geração de japoneses, Hiroyasu Fukai. Qual a sua aliança aqui com essa família dos Arcelinos? Ela é parente dele? De nós, por parte de mãe. Por parte de mãe. Entendi. Ela é a prima legítima da minha mãe, primeiro grau e 2º grau da gente. De 2º grau da gente. E de 1º grau, a mãe da gente. Porque a minha mãe era irmã da mãe dele. Então, eu tive a felicidade de vir aqui meio tarde, infelizmente. Em 2018, eu vim com meu esposo. E pela primeira vez, eu tive uma conexão com as minhas raízes. Pela primeira vez na minha vida. Tudo que eu sabia do meu local de nascimento era do que eu ouvia dos meus pais. Mas aí eu tive contato com a Socorro, Maria do Socorro Andrade, que mora em Afogados da Engazeira. A Hortência, a Maria do Socorro Andrade, que tem a loja MSA, lá perto da Praça da Igreja de Afogados. Aí eu conheci a Hortência, minha prima Hortência, né? E o pai da Socorro era meu primo de 1º grau. Como que fala? A Hortência e o pai da Socorro eram irmãos. Da mãe da gente. Isso. Então você nasceu ali no Caldeirão Grande? Foi, nasci no Caldeirão Grande. Aí com quantos anos você saiu daqui? Você não tinha lembrança do sítio, nasceu na zona rural, não tinha? Não, eu saí bebê de colo, bebezinho. Eu era bebê e eu me lembro meu pai falando, meus pais dizendo que eles pegaram um barco, foram pelo Rio São Francisco. E minha mãe estava grávida. Minha mãe teve 4 filhos, a primeira filhinha morreu, com 1 ano e meio. Aí eu nasci. Eu sou bebê milagre, né? Dos 4, só eu que sobrevivi. Aí ela estava grávida do 3º bebê e ela não conseguiu continuar a viagem de barco. E eles tiveram que descer e continuar por terra. E chegaram no interior de São Paulo, São Carlos, num sítio até. Foram trabalhar num sítio. Porque meu pai, eles estavam acostumados, né, a trabalhar no sítio. Mas minha mãe falava, não quero ficar aqui. Ela queria ir para a cidade para que eu pudesse estudar. Então fomos para São Carlos. Mas a minha mãe, quando para ter o bebê, ela teve um tombo, perdeu o bebê. Caiu de barriga. Foi procurar meu pai, que estava trabalhando fora, no sítio, caiu de barriga e perdeu o bebê. E ela teve mais um menino, né, que também só sobreviveu 15 dias. Mas eu era um bebezinho, eu não conhecia a minha terra, as minhas raízes. Foi muito emocionante vir em 2018, porque eu tenho lembranças de quando eu tinha 3 aninhos de idade. Tudo que eu sei é do que eu ouvia do meu pai e da minha mãe, das histórias dos dois. Eles chegaram a contar o motivo que ele deixou aqui o Nordeste para seguir essa viagem, a dificuldade,
enfrentando, teve que sair daquele. Ele chegou a falar isso? Chegou. Foi coisa de desentendimento de família, sabe? Porque eu não sei se eu devo falar. Não, pode ficar à essas vontade. coisas. Pode. Então, a minha mãe, meu avô, deixa eu falar até que acho que é importante. Então, o meu avô era Antônio Domingos da Silva e a minha avó, Rosa Maria da Conceição. Isso. Então, o pai, ele era chamado de Pai Domingos e ela era chamada de Mãe Rosa. Isso mesmo. E aí, eles tiveram só um filho, tio Ildefonso, e elas eram 7 mulheres. E meu pai tinha a maior mágoa, e minha mãe também, né? Porque ele favorecia, e principalmente do lado do meu pai, diz que ele favorecia, meu pai que falava mais, minha mãe nem tanto. Mas meu pai dizia que meu avô favorecia muito o tio Ildefonso. Para ele teve a oportunidade de estudar, e para as meninas não, as filhas tinham que trabalhar na roça, em casa na roça, no sítio. E minha mãe tinha sonho e paixão para estudar. Eu vejo que minha mãe era uma mulher que pensava, tinha mente lá no futuro, perdão. Ela tinha uma visão muito para frente. Ela sonhava em querer estudar, não estudou. E eu fui alfabetizada pela minha mãe, que era semi-analfabeta. Mas a minha mãe, o pouco que ela sabia, me ensinou. Aos 6 anos eu já lia e escrevia por causa dela. E ela falava, meu pai nunca me deu essa oportunidade, filha, estuda. Então, e meu pai, a razão que saiu, foi acho que depois que o pai Domingos faleceu, teve divisão de terras. E disse que a melhor parte da terra foi para o tio Ildefonso. E que as filhas ficaram com a parte não tão boa. E principalmente a parte da minha mãe. Meu pai sempre falava que era a parte mais arenosa e cheia de pedras. Olha que interessante. E hoje eu vejo vindo para cá, é uma coisa linda. Ver a Caatinga, ver, né, as montanhas rochosas, as pedras. Eu falo, puxa, parece que eu estou ouvindo meu pai me descrever o lugar. Então, que o pedaço de terra da minha mãe, acho que das outras irmãs, não eram tão boas. O tio Ildefonso herdou o que era de melhor, né? E diz que meu pai falava que a terra não era nem boa para plantar. Mas o que tinha de bom na terra, do pedaço de terra da minha mãe, era o açude, que tinha água, né? Essa era a única coisa boa. Mas meu pai acabou saindo desgostoso disso, não quis mais ficar. E foi, né? Não retornou mais? Não retornou. Depois dessa vez que você retornou, você chegou aí no Cardeirão, lá? Não. Não, né? Aí meu esposo e eu, nós tínhamos planejado trazer minha mãe, porque passaram mais de 20 anos sem minha mãe voltar. Então, eu tinha planejado, eu e meu esposo, de trazer ela para cá. Em 1983, meu marido trouxe, eu não pude vir porque eu mudei de trabalho, eu não pude tirar férias, mas o meu esposo veio com a minha mãe. Ele conheceu muito mais gente do que eu. Tios que hoje já não estão mais aqui, primos de primeiro grau. Ele visitou muitas famílias e ele falava que todo mundo ficava curioso com ele porque ele era japonês. Ele me contava assim que Mãe falava. que as pessoas olhavam, Ele veio encaravam, que ele era diferente, né? Porque ele era japonês, porque ele não tem mistura. Os pais dele, mãe e pais, são japoneses. Aí, meu marido escreveu um caderno, escreveu toda a família que ele visitava, ele escrevia nome do pai, mãe, filhos, data de nascimento. Infelizmente, eu não estou achando esse caderno. Meu esposo faleceu o ano passado, dia 29 de setembro, infelizmente. E esse é um caderno valioso que antes de eu vir para cá eu não achei. Escrito mesmo. Entende? Porque se tivesse um caderno, a gente tinha mais informações, tinha como chegar mais esse pessoal, a gente aprofundar mais as informações. Não Exatamente. tinha celular, né? Não sei mais não. Então, mas o caderno, eu tenho uma anotação que eu vim com ele em 2018, eu escrevi alguma coisa, mas o dele era um caderno completo. E era lindo, lindo. Porque o meu marido queria fazer um estudo de genealogia da família. Esse era o propósito, porque ele fez do lado da família dele, do lado japonês, até não sei quantas gerações. E eu sempre tive interesse de conhecer as minhas raízes, né, minha família, de onde eu vim. Então a senhora tem muito parente ali no Cardeirão Grande, né? Muito. Exato. Já conheci um Ele bocado. falava, ele falava muito, né? Favuladas.
E interessante, meus pais falavam, ele falava muito de solidão, né? Solidão hoje é uma cidade. Naquele tempo ainda não era cidade, né? Enfim, Bitiranga, né? Bom, de Bitiranga. E eu via coisas que eu lembro até hoje. Só eu ficava encantada ouvindo meus pais falarem sobre o meu lugar, de onde eu vim. Eu sou muito grata, eu acho que está sendo um grande presente para mim estar aqui e conhecer um pouco mais, né? Meus primos já nem de primeiro grau, é só uma que eu conheci, a Maria Aparecida, né? Que eu conheci. Aí em 2018 eu conheci o primo que mora no sítio Caldeirão Grande ainda. É ele, a esposa, tem 2 moças, uma é bióloga, na época em 2018 ela estava em Recife, e a outra ficava em casa, diz que ela teve também um probleminha de depressão, um amor muito... Essa é de Adelina. Eu não... Né? Aí tinha um que é filho, esse casal, esse primo tem um filho, e que era jovem ainda, que morava em São Paulo, casado, e ele estava na casa dos pais, em 2018, eu tive a alegria de conhecer essa família, só não aqui que faz biologia, que era bióloga, porque ela estava em Recife, não a conheci. Aí eu peguei o telefone deste primo de segundo grau, do filho deles, para contato, mas eu ligava, não conseguia. Algum número estava errado, né? Eu ligava, não conseguia, e aí porque eu queria saber mais, continuar em contato com os que eu tive naquela época. A única prima que eu mantive mais contato foi com a Maria do Socorro, né? E graças... E a Hortência, eu estava tendo um bom contato com ela, mas depois, infelizmente, ela veio a falecer. Mas a Maria do Socorro, a Socorro Coca, né? A Coquinha, ela está me hospedando, eu estou na casa dela, sabe? Em Afogados. Não é Socorro da loja? Socorro Cabelão, que eles chamam, né? Ela está sendo um anjo, sou muito grata e eu estou sentindo o aconchego da família. Então, eu estou aprendendo sobre a minha cultura, minhas raízes. A coisa mais linda, sabe o que é? Eu olho meus netos, eu falo, de onde veio? Uma das minhas filhas, ela é bem alta. A minha filha que chama Carolina, Elaine Carolina. Eu falo, mas filha, de onde vem essa altura? Então, eu sei que tem gente alta. Tem a família. A família, o tio Delfonso, parece que era alto, né? Mas no Caldeirão Grande já tem muitas pessoas altas, né? Altas. E, aliás, meu marido, quando veio em 1983, ele falou, ele tirou fotos, olha essas primas que você tem, lindas, no sertão, loirinhas, de olhos azuis e altas. Então, eu tenho netos loiros, mestiços japoneses, tenho meu netinho caçulinha, ele é loirinho, de colinho japonês. Eu tenho uma netinha que eu falo, você é pernambuquinha, ela é Natália, filhinha da minha filha caçula, porque ela é bem moreninha, tem cabeça, sabe, que nem eu falo, cabeça chata, que nem a minha, você tem cabeça da vovó. Então são características físicas que eu começo agora a reconhecer. Falo, puxa, né, todo mundo fala que eu pareço muito com a Rosa, né, com a sua mãe, né? A minha prima a Rosa era minha prima de primeiro grau. Lembra a família todinha. Eu lembro os traços do rosto, a minha mãe tinha rostinho meio quadradinho. Aí meu Deus, eu falo, é daí que vem a minha netinha. Por isso que eu olho para cabelinho cacheado, sabe? É tão bom você saber, porque para mim, até pouco tempo, para mim, família, até 2018, praticamente a minha única família era a família do meu marido, porque ele era filho mais velho de 8, né? Então, quando eu casei, eu entrei para uma grande família. Então, eles, para mim, em São Carlos, como eu crescia, fiquei lá até ir para a faculdade, a minha família era a minha madrinha Isaura, sabe? Meu padrinho Leonídio, que já faleceu, madrinha Isaura é viva, ela está com 96, vai completar 97 em maio. Então as filhas dela são como minhas irmãs. Então eles para mim eram família na minha infância, até a minha adolescência. Quando eu casei, eu passei a ter a família do meu marido como minha família, né? Mas uma das minhas cunhadas, ela me incentivou muito, que foi casada com a irmã do meu marido, minha cunhada Wilson.
ela falava, você tem que conhecer suas raízes, vai atrás, a sua família de sangue, né? E é isso. mesmo, pois agora encontrou um bocado Então, deles. agora eu tô até confundindo os nomes, eu tô tendo que gravar cada vez que eu encontro, né? E agora o seu nome me pergunta. Ivan Vaqueiro, repórter Carnaíba. Ivan Vaqueira, olha, Ivan, eu estou tendo o privilégio de dar esse depoimento e estou tentando buscar meu meio-irmão, porque meu coração está pedindo isso muito, muito. Depois que meu esposo faleceu, eu pensei, essa vai ser minha meta. Eu quero ver se eu descubro meu irmão ainda enquanto estou aqui na Terra, bem como ele. Mas também eu sei, essa vontade de acordo com a vontade de Deus, porque se não for nesse plano aqui terrestre, um dia a gente vai se encontrar no plano espiritual. Mas eu gostaria de ter o prazer de ver, olhar para ele, falar, sou tua irmã, ele também, e a gente poder... Muito bem, então a gente vai compartilhar, a gente vai passar as informações. Por quê? Como você teve um dia essa informação que tinha um irmão, esse seu irmão pode ter tido essa mesma informação algum dia. Algum dia os pais adotivos dele podem ter dito, ó, você é filho adotivo, você tem uma família. Então, às vezes, da mesma maneira que tem essa informação, alguém pode ter tido essa informação aqui na região de Solidão e de Itabira, né? E as coisas podem se cruzar. Porque às vezes chega um tempo, quando você adota um filho, chega um tempo você vai falar a realidade, ó. Somos seus pais adotivos, você tem outra família. Às vezes no começo o pessoal fica com receio de dizer, né? Mas quando chega em certa idade, o pessoal vai, abre o jogo, né? Ó, você é um filho adotivo meu, tal, porque você já está 30, 40 anos comigo, mas você tem outra família. Então essa informação pode ter chegado até ele também, né? Vai ser uma grande alegria, porque, como eu já falei, eu detestava, odiava, eu cresci como filha única, nunca gostei disso. Eu sempre quis ter uma grande família, sempre... Então, quando eu soube que eu tinha um irmão, então meu desejo cresceu no meu coração, né? E, enfim, então para mim isso vai ser o maior presente após a minha própria família, meus filhos, meus netos. Para conhecer meu irmão vai ser o último presente que Deus vai me dar. Vai né? conhecer, se Deus quiser. E o que eu busco ele é pelo amor, pela filiação, pelo elo com a nossa mãe, né? A mamãe, que era Josefa Rosa da Conceição, conhecida como Mocinha, e ela era galega. Meus primos, que quando falavam, tia Mocinha, ela era bem galega, branquinha, clarinha. E, enfim, era minha mãe, tia Mocinha, né? E esse é o presente que eu estou buscando, pedindo para Deus se Ele pode me dar esse presente. E eu vou deixar meu contato, eu não sei que eu vou voltar para minha família, né? Que eu moro nas imediações de Atlanta, numa da cidade satélite ali que chama Lawrenceville, Atlanta, Georgia, né? É isso. Agradeço muito.